Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Salmo 114. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E o salmo de hoje faz parte dos chamados Salmos de Aleluia, ou Halel egípcio, recitados especialmente durante as festividades judaicas da Páscoa. E este salmo é uma oração de agradecimento pela libertação de grandes perigos e reflete confiança e a gratidão do salmista a Deus. Expressa a confiança do salmista em que sua vida será vivida sob a vigilância e o cuidado de Deus. Reconhece que sua libertação de uma doença, perigo ou aflição o coloca em um estado de proximidade com Deus. Isso motiva uma vida de gratidão e retidão. Andar na presença de Deus indica viver de acordo com os ensinamentos divinos, com plena consciência de sua presença constante. A fé do salmista o leva a acreditar que Deus não apenas estará com ele no momento da morte, mas também durante a vida cotidiana, na existência terrena. A palavra andar, em hebraico, hitlalek, sugere um caminhar contínuo, um comportamento e estilo de vida alinhados com a presença de Deus. Ou seja, não é um mero estar passivo, mas sim uma vida ativa de fé e devoção. E isso diz muito a respeito da segunda leitura de hoje, na carta de São Tiago, capítulo 2, dos versículos 14 ao 18. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé quando não põe em prática? E vejamos bem, aqui Tiago não está dizendo que é a obra que salva. O que ele diz é a fé sem obras é uma fé morta, porque a falta de obras revela uma vida inalterada e um coração espiritualmente morto. E muitas vezes essa passagem é tirada fora de contexto numa tentativa de criar um sistema de justiça baseado em obras, mas isso é contrário a muitas outras passagens das Escrituras. As obras não são a causa da salvação. As obras são a evidência da salvação. A fé em Cristo sempre resulta em boas obras. A pessoa que afirma ser um cristão, mas vive em desobediência intencional a Cristo, tem uma fé falsa ou morta e não é salva. Então vejamos, nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo e nessa fé nós nos transformamos e pela essa transformação nós demonstramos a fé que temos pelas nossas obras. Jamais serão as obras, nenhuma obra humana será o suficiente para justificar qualquer coisa perante a Deus. E sim, a fé no sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso já remete à primeira leitura, em Isaías capítulo 50, dos versículos 5 ao 9, e ao evangelho de hoje, em Marcos 8, dos versículos 27 ao 35. Em Isaías já traz uma profecia, no sentido de que aquele que é o servo, aquele que realmente está voltado para Deus, por mais que tenha coisas boas em sua vida, também deve estar preparado para os momentos de sofrimento. Vejamos no versículo 5: O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Se na perspectiva humana, ou até mesmo na perspectiva romana, que humilha Jesus e o coloca na cruz, acha que aquilo era humilhação, é uma mentalidade muito pequena. Na lógica cristã, o rebaixamento, o esvaziamento de si, ou uma humilhação, aniquilando
o ser humano, é que nos aproximamos de Deus. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que me vai condenar? Vejamos. Jesus ele se rebaixa a tal ponto, a nível de obediência, que ele se assimila na identidade do Pai, não somente na sua essência, pois ele já era Deus, mas no seu comportamento. Toda a ação leva a uma obediência e a obediência no amor. Assumir o seu compromisso. E nesse sentido, no Evangelho de hoje, em Marcos 8, dos versículos 27 ao 35, há uma pergunta interessante de Jesus. Quem dizem os homens que eu sou? E o interessante é que o contexto da leitura cita um lugar específico. Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. Mas por qual razão o evangelista colocaria essa informação? Simplesmente por colocar? Vejamos. Cesareia de Filipe era uma cidade pagã ao norte de Israel, cheia de símbolos religiosos estrangeiros. E essa localização simboliza que a revelação de Jesus como Cristo acontece fora do centro religioso judaico, sugerindo uma missão messiânica mais ampla. E vejamos, o Evangelho de Marcos não é somente escrito como se nós entendêssemos hoje já de uma comunidade que entendesse de todos os símbolos religiosos. É para aqueles que não são judeus, para aqueles que precisam receber a mensagem de Cristo e também entender o contexto ao qual Jesus estava inserido. E interessante que aqui, quando Jesus pergunta: Quem dizes que eu sou? E Pedro respondendo: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente a falar de alguém a seu respeito. Jesus não queria status, ele não queria aparecer. Essa conversa se dá no sentido de realmente uma revelação para que tivessem uma fé firme, uma fé forte, sólida. Se é Pedro, aquele que é pedra, que sustenta a fé, também que possamos ter a fé sustentada em Jesus a tal ponto de verdadeiramente entendermos o que nós precisamos transformar em nossas vidas pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo e viver uma vida diferente. Esse é o sentido. Ele é o Messias. Mas Jesus continua. O que ele diz? Que o filho do homem devia sofrer muito, conforme a primeira leitura de hoje, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, e devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. E ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. E Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro. Vai para longe de ti, de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus e sim como os homens. Vejamos bem. Jesus revela sim ser o Messias, revela sim o seu estado de glória, mas ele não deixa de assumir a sua responsabilidade e compromisso de obediência com o Pai. Ele sim deveria sofrer, ele olha para a cruz, o caminho da cruz. Um Jesus sem cruz não é Jesus por completo. E o caminho da cruz não é um estado permanente de punição, é um estado de salvação que nos leva à ressurreição e vida nova. Que tenhamos em mente essa transformação contínua de fé e obras. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.